Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia para todos. Tenhamos uma boa manhã de estudo. Nossa TV Web Estação da Luz, aqui do Tavares, junto aqui a equipe do CELD, para estudar o livro Memórias de um Suicida. Então, vamos iniciar o estudo com a leitura do Evangelho, que a Rosângela vai fazer, e a Sueli vai fazer a nossa prece. Bom dia a todos. Então, continuando os nossos estudos, iniciando, como sempre, com o Evangelho, nós vamos ler um item que é um pouco assustador, digamos assim, o Homem de Bem, o capítulo 17, Sede Perfeitos. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta-se se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem lamentar. O homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica o seu interesse pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona, nas lágrimas que faz estancar, nas consolações que proporciona aos aflitos. Seu primeiro ímpeto é pensar nos outros antes de pensar em si e buscar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula as vantagens e as perdas de toda ação generosa. O homem de bem é humano, é bom e benevolente para todo mundo, sem distinção de raça nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita todas as convicções sinceras nos outros e não amaldiçoa aqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Reconhece que aquele que prejudica o seu semelhante com palavras maldosas
que fere a suscetibilidade de pessoas com o seu orgulho ou o seu desdém, que não desiste diante da ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade mesmo leve, quando poderia evitá-la, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas e só se lembra dos benefícios porquanto sabe que será perdoado, assim como ele mesmo houver perdoado. É indulgente com as fraquezas dos outros, porque sabe que também necessita de indulgência e se recorda dessas palavras do Cristo, que aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não sente prazer em procurar os defeitos dos outros, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem porque pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente por combatê-las. Todos os seus esforços são empregados para que amanhã possa dizer que existe algo melhor do que na véspera, nele. Não procura fazer valer nem seu espírito, nem seus talentos à custa dos outros. Ao contrário, aproveita todas as oportunidades para fazer sobressair as qualidades dos outros. Não se envaidece da sua fortuna, nem das suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que se trata de um depósito do qual terá que prestar contas. Sabe também que o emprego que lhes pode dar, mais prejudicial para si mesmo, é utilizá-lo para a satisfação das suas paixões. Se a ordem social colocou pessoas sob a sua dependência, ele as trata com bondade e benevolência, porquanto, perante Deus, são iguais a ele. Usa a sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para esmagá-los com o seu orgulho, e evita tudo o que poderia tornar sua situação subalterna mais penosa ainda. A pessoa subordinada, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem escrúpulos em não cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita nos semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, como desejaria que os seus fossem respeitados. O que acabamos de expor não é a enumeração completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas está no caminho que conduz a todas as outras. É um caminho. Um bom dia, minhas amigas, que eu cheguei em cima da hora e não dei bom dia para vocês, e que Jesus nos ampare nessa manhã, uma manhã bonita, um dia de sol. Que Jesus, então, nos ilumine a todos. Vamos à nossa prece. Mestre Jesus, esse realmente é o roteiro deixado por você, meu amigo, meu irmão, para a gente seguir, porque nossa destinação é sermos, sim, perfeitos, como o próprio Jesus nos fala. Perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Obviamente que não pretendemos, nem temos a ousadia de pensar que seremos perfeitos como nosso Pai Celestial é, mas a busca da perfeição é esse o caminho que Jesus nos deixa. E aqui Kardec vem nos dando a lição, esse caminho a seguir. Mas atentemos para uma dessas propostas do Evangelho do Homem de Bem, que a gente estude as nossas próprias imperfeições, sim. Temos ainda muitas imperfeições, e se a cada dia nos esforçarmos para nos livrarmos dela a cada passo, em cada encarnação, sim, seremos perfeitos. E por isso, por muito agradecemos ao nosso Mestre Jesus, a Kardec, por cada vez nos influenciar e nos proporcionar a oportunidade de buscarmos a nossa reforma e a nossa perfeição.
Obrigada, Mestre Jesus, que vocês, os amigos espirituais, possam estar aqui nessa manhã em torno dessa oportunidade que estamos aqui diante do livro Memórias de um Suicida, que também é um caminho para o nosso objetivo, que é a perfeição. Que a gente possa, através desse livro, também nos auxiliar e elucidar o nosso caminho evolutivo para buscar sermos melhor a cada momento. E assim, em breve e mais rápido que for possível a cada um, seremos esse homem de bem. Que Jesus nos ampare no estudo dessa manhã. Graças a Deus. Então, graças a Deus, vamos retornar ao nosso estudo. A gente vai fazer a leitura na íntegra do Memória de Suicida, de um texto da íntegra, e darmos continuidade às reflexões em relação a esse texto lido. Amália, inicia com você a leitura, Amália, por favor. Bom dia a todos, que possamos juntos dar continuidade a esse estudo tão importante para todos nós, tão instrutivo, né? Tão esclarecedor. Então, continuando o relato do nosso Santarém, né, o responsável, né, por essa visita aí no Memória de um Suicida, no manicômio, ele vai dizendo para o grupo, né, que ali está junto... É o irmão João, tá? Aí o responsável... irmão João de Santarém, né? Uhum. Não, irmão João. Santarém é do isolamento. Antes de tratarmos de qualquer assunto interessante, esclareceu gentil e silencioso: devereis certificar-vos de que os meus queridos pupilos são inofensivos. Digo, porém, que são inofensivos, tomando por base um louco terreno, pois os meus pobres pupilos não agravariam quem quer que fosse, conscientemente, não agrediriam, não atacariam, como geralmente acontece com os loucos dos manicômios terrenos. Todavia, são portadores dos mais nefandos perigos, não só para homens encarnados, mas até para espíritos, não ainda imunizados pelas atitudes mentais sadias e vigorosas, razão pela qual temos-los separado de vós outros, mantendo-os isolados. Seus deploráveis estados vibratórios, rebaixados a nível superlativo de depressão e inferioridade, são de tal sorte prejudiciais que, se se aproximassem de um homem encarnado junto dele, permanecendo 24 horas, e se esse homem, ignorante em assuntos psíquicos, lhes oferecesse analogias mentais, prestando-se a passividades para o domicílio das sugestões, poderia suceder que o levassem ao suicídio, inconsciente de que o faziam, ou o prostrassem gravemente enfermo, alucinado, mesmo louco. Junto a uma criança, poderão matá-la de um mal súbito, se o pequeno ser não tiver ao redor de si alguém que, por disposições naturais, para si atraia tão perniciosas irradiações, ou uma terapêutica espiritual imediata que o salvaguarde do funesto contágio, que, no caso, será o efeito lógico de uma peste que se propagou. É aí, né? Só esse texto. Impressionado, Belarmino perguntou. Mas é só um pedacinho que faltou. Aqui no meu está só esse trecho. Eu volto lá no... Volto lá. Não, pode deixar, pode deixar. Acabou. Uhum. Eu pensei que ia ficar com esse texto para contextualizar. Não, é isso mesmo. É só um pedacinho que apareceu aqui no meu. Vamos, então, à página 11.
de que a gente está dando continuidade à análise desse texto que a Amália leu. É um texto que está falando sobre a questão, fazendo um paralelo, de João está fazendo um paralelo dos seus pupilos, e a diferença que seria do interno ali na colônia espiritual, onde eles não são agressivos fisicamente, mas a agressividade, o perigo maior é a questão aí da imunização, das analogias mentais que podem fazer com o encarnado. Então, a gente dá continuidade nessa questão em si. Estamos utilizando alguns itens do Céu e Inferno. Da Gênesis. Né? Vou corrigir. Da Gênesis, a gente vai estar fazendo usando a Gênesis como base para a gente estar estudando isso. Então, a gente está no item 18. Já estudamos o capítulo 14, principalmente o capítulo 14, onde a gente aprende sobre os fluidos, principalmente o capítulo 14. Já vimos o item 14, já vimos o item 15, a gente não vai retornar, mas vocês em casa façam uma outra leitura novamente. Já vimos o item 16, 17. Agora nós vamos ver o item 18. Eu vou pedir aí para dar continuidade com a Sueli desse item 18. Sueli, e todo mundo... É interessante, então, que a gente revê aqui esse ponto, que nós estamos estudando realmente esse capítulo 14 da Gênesis, que Kardec vai elucidar muito a questão dos fluidos. E aqui ele está falando justamente nessa situação que ele está com esses fluidos bem perniciosos nesse manicômio, não é isso? Esses espíritos aí são espíritos que estão enlouquecidos e eles não têm condições nem de conviver, isso nós já vimos, porque os fluidos deles estão tão desagregados que eles não podem nem se aproximar de algumas pessoas, por isso eles ficam no manicômio em estado de isolamento, porque eles têm um fluido pernicioso dado às suas imperfeições no campo da loucura, no campo da drogadição. Nessa postura, eles lesaram de tal maneira o perispírito, e exatamente esse ponto que a gente está analisando aqui, todas as características do perispírito e os fluidos contidos nesse perispírito, obviamente, com as suas propriedades. Então, a gente está no item 18 do capítulo 14, e nós já falamos dele na semana passada, mas a gente vale a pena retomar. Ele vai falar que nesse item aqui, a gente fez um resumo dos pontos principais de cada item, porque esse capítulo é muito importante para o nosso entendimento das nossas relações enquanto encarnados e desencarnados. Então, ele vai falar no item 18 do capítulo 14, a natureza do perispírito dos encarnados é idêntica à dos fluidos espirituais, porque ambas, a dos perispírito enquanto encarnado, nosso fluido enquanto encarnado, e o fluido espiritual, que é também os dois tipos de fluidos são originados do mesmo foco, que é o fluido cósmico universal produzido e criado por Deus. A diferença entre o fluido encarnado e o fluido espiritual é realmente a natureza fluídica, muito mais fluídica, mas ambos são matéria, né? Então, lá no mundo espiritual, os espíritos utilizam esses fluidos espirituais e unem aqui num passe aos nossos fluidos materializados para fazer, então, qualificar esses passes no nosso trabalho de trabalho, qualquer mediúnico aqui, e de passes que a gente usa. Você está terminando aí o teu raciocínio. Eu estava me lembrando de uma passagem de Kardec, que quando, assim, os primeiros contatos que a gente tem com aquele início de Kardec com as mesas girantes, tem uma observação, não é observação, tem uma fala, que é uma fala, é um discurso de Kardec com o senhor Fortier. Todo mundo lembra
que estuda Kardec, que o seu Fortier foi a primeira pessoa que convidou ele a participar das mesas girantes, onde o seu Fortier fala, não, elas estão falando, elas estão conversando. E Kardec, o bom senso encarnado, e isso é uma advertência muito grande para a gente, eu só fiz o que eu me lembrei por causa dessa questão da contaminação. Ele fica cuidadoso e ele fala que o perfil do senhor Fortier, primeiro, o perfil dele ele era muito exaltado, ele quase que falou que ele era imprudente nas análises dele, e ele diz que há de se ter muito cuidado para não se contaminar com esse tipo, com essas exaltações. Gente, isso é muito sério. Porque essa contaminação, quando Kardec fala sobre isso, depois, quando surge a Gênesis, esse capítulo 14, esse item 18, esses itens aqui, quando a gente chega aqui no Memória de Suicida sobre essa analogia mental, a gente vai entendendo, vai aprofundando esse cuidado, esse manejo, essa ciência de conviver, que a gente não pode deixar passar, não. Quando você mal percebe, você está com a ansiedade da outra pessoa, está falando na frente de todo mundo, está completando a frase para as pessoas. Aí você vê assim, você observa que aquela pessoa não era assim. Mas se você for ver, se ela começar sem vigilância, né? Com vigilância você pode tudo. É conviver com pessoas assim, você vai pegando, vai fazendo analogia, vai pegando hábitos, daqui a pouco você está no mesmo estilo daquela pessoa. Isso outro, mas a gente também, só que a gente não vê. A gente não vê. Então só tem que selecionar. Não é, a gente pode tem que gostar, tem que trabalhar, tem que conviver com todos, mas a gente precisa ser vigilante, precisa ser isso que Kardec, lá no estudo, no início, ele falou, o seu Fortier é uma pessoa muito exaltada, então olha a vigilância dele, é orar e vigiar. Não, é vigiar e orar, né? Primeiro. Estou fechando esse raciocínio. Tanto que aí depois, quando ele teve contato com a senhora Carlotte, com o senhor Partier, desculpa, um é Fortier, outro é Partier. Aí ele faz o mesmo comentário. Ele é sensato, ele é ponderado, ele é profundo. Isso, gente, não é porque ele fosse deixar de andar, acreditar no seu Fortier, mas era o cuidado que ele teve. Isso já começou uma lição para a gente aqui. Já começou. E até mesmo mediunidade. Olha, fulano, vocês já viram aquela média? Ela acontece... Vocês já viram aquele texto? Já viu aquela palestra? O que tem me passado? Estou me passando uma palestra aí, eu gosto, lógico, né? Poxa, eu comecei a ver, eu troquei com algumas amigas do céu, gente, o cara está falando mal de Kardec. Não vou falar o nome, não, mas depois eu falo para vocês. Ele está falando mal de Kardec. Aí a pessoa fala assim, não, mas ele é muito amigo do fulano. Eu vou lá, mesmo que seja, fulano é uma pessoa que foi do céu. Eu falei, daí? Preste atenção nisso que ele está falando. Então, ele, muito inteligentemente, ele pensa algumas coisas de Kardec. Não é, olha só, não é que não se possa analisar o conteúdo da doutrina espírita, não é isso. Mas, na verdade, veladamente, é um desserviço, na minha opinião. Mas, no entanto, foi me colocado como uma palestra muito boa para a gente trazer para o CELD. Então, não sei se esse paralelo que eu estou fazendo, que essa reflexão me surgiu, né? Então, para fechar a minha parte nessa reflexão, quando ele conhece, só para fechar, ele vai fazendo o perfil dessas pessoas. Ele vai conhecer a senhora Planimazon, ele fala do perfil dela também, da seriedade, da dedicação. Quando ele vai para a família Baudin, ele também cita. Então, ele cita e fala, a gente pode confiar no trabalho daquelas pessoas, e o trabalho ainda não estava realizado, pelo contrário. Então, ele convive com a Carolina e com a Juliette, as duas jovenzinhas, que foram as duas médias dele. Depois ele conhece a senhorita Jafé, e, enfim,
Por quê? Por causa dessa natureza nossa ainda de absorver o jeito do outro. Isso é até neural. É até neural. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E esse texto de hoje, por isso que a gente está devagar nesse texto, tá, gente? Que é para a gente aprofundar e ter assim, bem alerta essa autocrítica. Autocrítica, não é criticar o outro, não. Quando a gente faz autocrítica, não, lógico que eu vou absorver, porque eu ainda tenho muita fragilidade, porque a minha escala evolutiva não é a escala lá tão boa, então eu ainda tenho tendências, eu ainda tenho sombra em mim que pode fazer contato em mim. Então, faz essa autocrítica que com mais facilidade você vai conseguir saber distinguir o que vai ser bom, que quando é ruim para você e é ruim para o outro também, porque aumenta a potencialidade negativa do outro. Vou passar aqui para a Rosângela, que me deu vontade de fazer esse paralelo, porque eu me lembrei dessa parte quando eu comecei a ter contato mais assim, com os estudos de Kardec. E agora, falando do nosso tema, é muito importante essa compreensão do perispírito, porque isso é uma revelação da doutrina espírita, né? Só com a doutrina espírita a gente compreende esse envoltório que nós temos, que é parte de nós também, né? E que atua diretamente e automaticamente e recebe atuação diretamente e automaticamente. É uma troca automática. Então, vai depender muito da situação nossa, mental, de conduta. Então, eu vou ler esse trecho, né? Melhor? Para a gente... Faz do jeito que você achar melhor. Só para a gente poder fechar os conteúdos que são muito importantes, esse capítulo 14 e o 15, quando Kardec, a gente sempre fala e explica os milagres, as predições que vieram. Isso tudo é muito importante para a gente entender que esse mecanismo, como diz a Amália, a palavra mecanismo é especial, esse mecanismo é para tudo. Então, no item 18, pensando aqui, é óbvio, isso aqui são pontos importantes, e o item todo mas aqui só mesmo a seiva do conteúdo. As palavras-chave, né? São as palavras-chave. A natureza do perispírito dos encarnados é idêntica a dos fluidos espirituais, que são fluidos modificados do fluido cósmico universal, que envolve todo o universo. O perispírito dos encarnados, ele assimila os fluidos espirituais como uma esponja. A gente entende, a gente que lava uma louça, entende bem o que é a esponja absorvendo, né? Está molhado, você vai com a esponja seca, espreme ela ali e tira, quando você tira, já não está mais molhado, porque ela absorveu aquilo. Isso com o perispírito acontece de forma natural. E ele reage, o perispírito reage sobre o nosso organismo. Muitas vezes com uma impressão muito boa, muito gostosa, e muitas vezes com uma impressão doentia. Nossa, estou com mal-estar, um troço estranho. Eu não estava assim, o que é isso? Aí a gente pode estar vivendo uma situação dessa, de estar absorvendo um fluido, muitas vezes, do ambiente, não muito favorável, e isso a gente sente, como também sente a proximidade de uma pessoa muito dócil, muito amiga, de boa vibração, que luta para se melhorar, que tem uma postura, ela vai emitir uma vibração boa que a gente vai gostar de sentir. Então, é importante a gente entender que, muitas vezes, aquela impressão que vem meio que do nada, ela é fruto de uma influência que o nosso perispírito está absorvendo. Isso é muito importante. E no item 19 ele fala que uma reunião... Olha só, gente, uma reunião de encarnados é um foco de irradiação de pensamentos diversos. Onde nós estivermos. A reunião no centro embora devesse ser uma coisa mais homogênea, para muitos ela até porque muitos já estão no esforço porque compreenderam, porque já estão ali há um tempo, mas muitos que chegam novos, sem conhecimento, não vão ter essa mesma homogeneidade de pensamento. Então, na verdade, é um foco de irradiação de pensamentos diversos, como diz ele ali. E o pensamento, ele age diretamente sobre o fluido. O fluido
é o veículo do pensamento. Toda vez que eu escuto essa frase, agora eu lembro da Helena de Fátima, que toda hora ela fala isso, né, Helena? Para eu absorver. Mas acabou que eu absorvi. O fluido é o veículo do pensamento. É a homogeneidade. Eu, antigamente, quando eu queria ilustrar isso, eu falava assim, sabe um tapete voador? É assim, é como se o fluido fosse o tapete voador, o nosso pensamento sentasse ali, ele leva o nosso pensamento para onde a gente emitiu. Não tem como. E ele age, o pensamento age sobre o fluido, né? Inclusive modificando, para bem ou não, né? E aí, nos fluidos, há ondas e raios, e há ondas de raios e de pensamentos que se cruzam. Então, só que eles se cruzam, mas eles só vão se interferir um no outro se eles forem da mesma vibração, da mesma frequência, semelhantes, né? Se um pensamento passou, cruzou com o meu, mas ele é lá do alto e o meu está aqui embaixo, só vai se cruzar, só vai cruzar. Só vai absorver mesmo, a gente só vai sentir a impressão se nós alimentarmos aquele sentimento, aquela sensação. E o pensamento agindo sobre os fluidos, como o som age sobre o ar, esses fluidos nos trazem os pensamentos como o ar traz o som. Pode-se, pois, dizer, em realidade, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundir, como há no ar ondas. Deixa eu botar aqui o meu, que saiu. Como há no ar ondas. Cadê o meu? E raios sonoros. Uma assembleia é como uma orquestra, um coro de pensamentos onde cada um emite sua nota. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e de eflúvios fluídicos, cuja impressão cada um recebe através do seu sentido espiritual. Como um coro musical em que cada um recebe a impressão dos sons através do seu sentido de audição. Então, aí entra aquela questão mesmo, a cada um segundo suas obras, né? A gente vai receber, vai acolher, vai sentir, a vibração que for compatível com o nosso sentido espiritual, com a nossa posição mental, com a nossa vibração, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Esse a gente vai, sim, sentir, e pode até acontecer de nós incorporarmos, absorvermos aquele fluido. Mas o importante daí é a gente entender que o pensamento age sobre o fluido, que os pensamentos do fluido se cruzam, mas nem sempre eles interferem um no outro, que quando interfere é porque há essa sintonia, para a gente sentir e cuidar do nosso pensamento, cuidar da nossa reação. Muito bem. Então, a gente está vendo aqui que o raciocínio da Rosângela ilustrando e valorizando, né? Porque às vezes a gente lê um texto, se a gente não botar muita atenção, se a gente não aprofundar, quando a gente vai aprofundar, dá a impressão até que a gente não está falando da mesma coisa. Como eu trouxe o caso de Kardec. É distante? Tem a ver? Tem tudo a ver, porque no dia a dia, isso que a gente está lendo aqui, esse conteúdo, se você não trouxer ele para o dia a dia, dá a impressão que ele não faz sentido. Não é não, Amália? Faz sentido esses textos aqui com que a gente tem aprendido logo no início, com Kardec e com os bons espíritos, e na convivência da casa espírita e no dia a dia? Só tem. Porque qual o cuidado de Kardec com as pessoas exaltadas? Né? Uhum. Porque nem sempre a pessoa exaltada ela está realmente falando de algo que ela tem certeza, ou que ela conhece. Ela está no encantamento até das ideias. Inclusive que Joana de Ângeles chama a exaltação como um cruel inimigo da humanidade, né? Porque a pessoa como que vai se iludindo com o que pensa, que nem sempre está apoiado numa base de realidade, né? Então, a prudência de Kardec é o que todos nós temos que ter, né? Nós não temos que... Não é que a gente vai dizer que a pessoa está mentindo ou está fingindo, não, mas presta atenção, tem lógica, está correto, né? E outra coisa, criou-se até na humanidade uma ideia, né, que é o fogo de palha, lembra? Que o pensamento exaltado é o fogo de palha. Por quê? Porque não é algo que a criatura absorveu, adquiriu, né? De realidade. Ela está no encantamento.
não é? Por isso é um fogo de palha. Então, você, no momento, você se encanta, daqui a pouco, cadê? Né? Aquilo que você até falou para o outro, você mesmo não consegue absorver para você. E a gente tem aí essa belíssima lição que a doutrina espírita nos traz, que é o espírito vive pelo pensamento, o pensamento é criador, como diz Leon Denis para nós, né? Tudo que pensamos e emitimos tem uma direção, tem um direcionamento, né? Por isso nós mesmos temos que ter cuidado com o nosso pensamento, não é? E a doutrina espírita não só ensina isso, como também ela nos ensina como lidar com isso, que é onde você vai no seu autoconhecimento, a sua realidade por aí. Agora, interessante que eu estava pensando agora de manhã, assim, antes de iniciar o nosso trabalho, que aí eu leio o Evangelho, li a página inicial de hoje, que são os verdadeiros missionários, o homem de bem. Aí eu pensei, nossa casa hoje, ela está assim, vai diante de todo o estudo que vai ser feito hoje com relação ao homem de bem, não é? O campo vibracional, são 4 palestras que vão falar sobre o homem de bem. Então, olha só, o campo vibracional que vai estar sendo preparado, que já começa sendo preparado, quando lá no item 20, ele vai falar das reuniões homogêneas e simpáticas, né? A harmonização para que os pensamentos estejam, né, no mesmo nível, precisa-se de uma preparação, não é? E começa lá pela prece, pela leitura da página, pela prece, né? Harmonizando, para que esses pensamentos que vão ser trazidos, né? Vão ser espalhados, se me permite dizer isso, no ambiente fluídico da casa, as pessoas que estão lá hoje buscando socorro possam absorver dessas vibrações, né? Então, eu estava imaginando, inclusive, eu pensei assim, hoje vamos se falar muito de Bezerra de Menezes, com certeza, né? Que é o grande exemplo mais de pertinho que a gente tem do homem de bem, né? Então, com certeza, vamos lembrar muito do Bezerra de Menezes, e isso é muito importante para nós, né? Para a gente entender todo esse processo aqui, né? Para um ambiente fluídico, harmonizado, é preciso bons pensamentos, é preciso melhorar, né, o direcionamento que a gente vai dar ao pensamento e o que a gente vai absorver, porque chegamos ali conturbado, pensamento doentio, pensamento confuso, né, complicado, mas lhe é oferecido um ambiente fluídico espiritual para harmonizar minimamente aqueles pensamentos. E é isso que a gente está vendo aqui na lição do Memórias. A preocupação do espírito João em ter esse cuidado, né, da gente aprender a conhecer as vibrações, né, dos pensamentos, não são, como ele diz lá, eles não fazem mal a ninguém, mas eles têm um campo vibracional perigoso, né? Perigoso naquele momento ali. E aí, aqui, a Gênese, que é esse capítulo 14 da Gênese, é a ciência do fluido, tanto que ele vale para todos os outros capítulos a nível de fluido, né? Que é o capítulo dos fluidos na Gênese, é a ciência dos fluidos. E aqui, nesses itens, nós estamos estudando diretamente os itens que estão falando da condição fluídica em que o espírito está mergulhado. Tanto que, para o espírito, o pensamento e a vontade é o que a mão é para o homem. Então, você vê, por isso que ele diz, manipula, né? Como é que ele diz lá em cima? Que com o pensamento, o espírito cria, pensa, tem um item aqui que ele fala, né? Que o pensamento, aqui como ele diz aqui, o pensamento, que o homem cria, manipula,
criar, que até pelo pensamento o espírito cria fluidicamente objetos, né? Ele faz e acontece. Porque Leon Denis nos ensinou, né? O pensamento é criador, e a matéria-prima dessa criação é o fluido cósmico universal, em que nós estamos mergulhados e impregnados desse fluido. E ele sai de nós na forma de criações mentais que nós fazemos, né? Cada espírito faz de acordo com o seu nível evolutivo, com o seu nível de conhecimento e principalmente de sentimento. O que dá qualidade é o sentimento. Tá bom, Helena? Mesmo, não, muito bom e necessário para o nosso dia a dia. Porque aqui está se falando da utilização do fluido nas relações. Porque quando ele vai lá no manicômio, que ele vai comparar aqueles presidiários, né, com a relação deles com não é a mesma relação que a gente tem com o presidiário comum da Terra, que ele já fala, ele fala sobre isso. Os da Terra normalmente são agressivos, pode te matar, pode te ferir fisicamente. Isso não, ele fala, não é isso que eles podem fazer, mas eles são muito mais perniciosos. É comparando uma pessoa que ela fala na tua cara o que ela pensa, ela parte para cima de você, mas às vezes ela não te agride, às vezes ela não é tão ofensiva quanto parece ser. E aquela outra que não fala, não xinga. É tão má, é tão ofensiva e má pelo pensamento e atinge que a gente nem imagina. Exatamente. Mais do que um soco, mais do que um soco. Mais do que um soco, que é aquela que ela arma uma história por trás de você. A intriga, né? Por exemplo, né, Helena? A intriga. Ela faz a intriga. Pessoa intrigante. Quer ver uma coisa? Você vai numa reunião onde aquela pessoa, ou aquele grupo, ele tem já tudo planejado, uma situação, e ali você tem que ter muito cuidado para que você não concorde com aquilo. É difícil você estar num grupo onde quando você diz, não, para mim isso não serve, mas quando você vê, você já fez. Eu estava lendo agora um depoimento, não é depoimento não, uma fala do Alan Mosca, onde eu sei que isso é polêmico, mas ele veio falando, olha, eu assinei, mas eu fiquei penalizada com isso, sabe, gente? Ele falou, eu assinei para o meu filho de 16 anos começar a fazer procedimentos de hormônios, eu fiz sim, o médico me convenceram de uma coisa que depois que eu despertei, meu Deus, como é que eu fiz isso? Não sei se vocês estão vendo, está correndo por aí agora. Ele está numa campanha muito grande para um tipo de filosofia que tem nas universidades, nas escolas, ele está nessa campanha mundial, isso. E ele vem citando por quê. Não estou aqui querendo polonizar nada, Deus me livre. Mas essa postura, essa coisa do outro conseguir te envolver é muito sério. Aí, sabe o que ele falou? Sabe o que foi que eu ali... Olha que ele é um homem extremamente racional, né? Mas ele falou assim, quando ele falou assim, o seu filho pode se matar, ele falou, eu levei um choque. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Mas depois... Aí ele aceita tudo, né? Aí ele está falando, eu errei em ter assinado, ele só tinha 16 anos. Era ele que agora é ela. Ele só tinha 16 anos. Quando ele crescesse, ele resolvesse. Eu fui responsável por aquilo ali na minha invigilância. E eles conseguiram implantar na minha mente uma questão que eu não estava preparado. E qual foi a palavra-chave? Ele fala isso, gente. Qual foi a palavra-chave? Ele pode se matar por culpa sua. Ele falou que ele ficou tão chocado que aceitou. E aceita e assina como responsável para começar a transição com 16 anos. Isso aí é o dia a dia. Então, esse estudo que a gente está fazendo com calma, com muitas reflexões, desse prisioneiro que está ali na espiritualidade, como prisioneiro, porque não pode conviver. A gente já viu nesse mesmo momento que nós estamos estudando essa passagem do Memórias, onde ele colocando
determinado suicida, se ficar solto, se aproximar de uma criança, aquela criança pode vir a morrer. Até mata a criança. Até mata. A gente já estudou isso. Eu acho que umas 2 aulas passadas. Por causa de quê? Por causa do fluido. Por isso que a gente está estudando a relação junto com o fluido. E isso que é o dia a dia. A Rosângela colocou muito bem, a Amália também, em relação a isso. E uma coisa que a gente pode... Já estou terminando. Uma coisa que a gente pode estar sempre na nossa mente. Os pensamentos, só reforçando o que a Rosângela exaltou ali. Os pensamentos se cruzam, mas não se misturam. Para misturar, você tem que acatar o pensamento do outro. Fala, Amália. Eu me lembrei de um caso que a gente teve no CELD, de 2 crianças que estavam adoecendo, adoecendo por causa da presença permanente dos avós desencarnados. Olha só. E olha, não com essa intenção de mal, não. Do amor que eles tinham pelos netos e conseguiam esquecer os netos. Então, aí ficava lá, né? Permanecendo ali, por causa obsessivo que fica, né? É o Jerônimo, né? E as crianças estavam adoecendo por causa disso. Quando eu me lembro muito, nunca esqueci desse caso, lá no CELD, que essa família foi buscar o CELD, né, para saber que não sabia de onde que a doença daquela criança, que não tinha definição, né? E aí, a doutora Erma, lá no tratamento espiritual, mostrou que era a presença dos avós desencarnados, né, alimentando lá o sentimento. Né? Apego, né? O apego tem uma vibração baixa. Vibração fluídica, é fluido, isso aí é ação fluídica. É disso que nós estamos estudando nessa passagem aqui do Memórias, não é isso não, Sueli? Então, vamos aí ao item 21, né? Como fugir à influência dos maus espíritos que estão em torno de nós? Então, esses espíritos que estão lá no manicômio, eles podem influenciar negativamente, como o texto está falando mesmo, né? E a gente pode fugir? E a resposta aqui depende da vontade do próprio homem, pois é o pensamento que entramos na sintonia dos espíritos bons ou maus, né? Então, a gente conhece muito bem essa questão da vontade. E realmente André Luiz traz para a gente também, se a gente entra na mesma vibração, a gente pode ser obsidiado, sim, pela influência, se ela pode ser boa, então é ótimo a influência boa do bom espírito, mas como no planeta Terra ainda estamos cercados de, né, pululam no nosso ambiente esses maus espíritos, então realmente a gente tem que se precatar, porque realmente acontece essa influência por conta da nossa aceitação desses fluidos. E aí a gente continua. O que se faz quando o ar está viciado? Saneia-se o ar, destrói o sufoco dos miasmas, a invasão dos maus espíritos deve se opor aos bons fluidos. Então, aqui é que a gente pensa num trabalho do chamado antigo desobsessão, e que também lá o irmão João está fazendo esse mesmo processo, como fez também o trabalho que o Olivier fazia com como é que é o nome dele, gente? Esqueci. O quê? Com Ramiro de Guzmão? O Agenor Penalva. Ele estava fazendo o quê? Opondo os fluidos maus aos bons fluidos, fazendo a evangelização, mudando o pensamento. E é isso que se faz numa desobsessão. Não adianta ser um mau fluido, a força, a obrigação, a má palavra, não é esse o caminho. Então, a Kardec está colocando aqui que sempre precisa de um bom fluido, um fluido de amor, um fluido de carinho, para que então se modifique os maus fluidos. Esse é o processo de desobsessão. E aqui, esses espíritos são espíritos que estão ali no manicômio, espíritos que estão com fluido denso, precisa de
ser trocado esse fluido, e é um processo que precisa da vontade do espírito. Então, ali é bem a complicação fica maior, porque a vontade dele está embotada. Ele está com a ligação cerebral, vamos dizer, o cérebro espiritual dele, está turbado. Então, passa a ser mais difícil, por isso que eles são extremamente virulentos, né? A questão deles não é nem pela maldade, mas é porque já estão mesmo em situação... Contaminados, né? Estão contaminados. Isso mesmo. Ainda nós temos o item 44, né? Pode dar prosseguimento a isso ali. O 45. É o 45, né? Que vai falar exatamente sobre esse ponto aqui. Uhum. São as obsessões, né? As obsessões que acontecem porque pululam na Terra esses maus espíritos, esses espíritos que são orgulhosos, vaidosos, vingativos, e essa vingança, esse ódio, vai dar para ele uma qualidade de um fluido extremamente pesado. E, por isso, eles podem, pelo pensamento, influenciar. Lembrando sempre que essa influenciação só vai ocorrer quando há afinidade e sintonia. Se a gente não tiver essa afinidade e sintonia, realmente esses espíritos não têm como atuar num espírito que está bem protegido, envolto num manto de proteção pelo seu pensamento, pelos espíritos que ele atrai. A ação malfazeja desses espíritos faz parte dos flagelos da nossa humanidade. A obsessão é um dos efeitos desses flagelos. Então, é isso mesmo que a gente, ainda aqui no mundo de prova e expiação, a gente ainda tem muita maldade, e essa maldade vai se traduzir nesses fluidos deletérios que podem causar essa obsessão ou essa possessão ou essa subjugação, como é falado lá na Revista Espírita, o termo, né, que ele inicialmente, Kardec falou que não havia possessão, depois ele consertou, disse que tem essas possessões, botam outro nome, né? Mas é só subjugação, que muitas vezes o espírito, absolutamente subjugado pelo pensamento do outro, ele cede às informações e às ordens, os conceitos, o pensamento. A obsessão é uma ação persistente de um espírito mau sobre o indivíduo. É para a gente pensar sobre isso, porque o espírito de alta envergadura moral, um espírito generoso, um homem de bem ou um espírito de bem, ele nunca vai ter essa persistência no pensamento como o espírito mau tem. Ele fala, o espírito de bom, né? Ele vai falar para você, vai sugerir, mas a insistência é símbolo, é característica desses espíritos obsessores, que insistem, coloca no pensamento, e insiste novamente, e você cede ou não cede de acordo com a vontade, mas a característica deles é essa insistência, enquanto um espírito bom deixa para você o seu livre-arbítrio. A obsessão oblitera todas as faculdades mediúnicas. Então, é esse ponto aqui que ela fica muito focada nesse projeto, nesse pensamento único, esse pensamento que fica fixo, monoideia, então ele nem consegue mudar o pensamento, e aí a gente tem aí as obsessões mais severas, como a fascinação, tá? A faculdade fica obliterada, significa, ela nem entende o que está acontecendo, mas ela adota aquela postura e acha que é a verdade, né? É a certeza. Então, esses são casos que precisam realmente de um trabalho de desobsessão, que auxilia nessa mudança de comportamento, de pensamento, e certamente diminuir o processo obsessivo. Aqui, esse CID aí, ele não... Tem o CID 10, né? No item 44.3, que já se fala em obsessão e possessão. Não é exatamente como a gente entende na doutrina espírita, pela presença de um comunicante ocasionando todo esse transtorno. Mas, de alguma forma... Oi?
Na Revista Espírita de 1862, que nós estamos estudando agora, né, nesse período, Kardec traz uma riquíssima lição desse processo de obsessão e possessão, quando ele vem falar sobre os processos de Morzine, que é uma história longa até de obsessão. E ele faz ele dá todo um esclarecimento, passo a passo, até mesmo quando chega nessa condição da dificuldade, que aí a gente vê a preocupação do irmão João, né, o cuidado, porque ele diz assim, eles não agridem, mas eles têm essa particularidade que pode até matar uma criança, pode levar um homem à loucura, né, ao suicídio, no envolvimento do fluido. Então, Kardec, ele vai nos preparando para entendermos sobre a questão dos processos, quando ele começa a mostrar como agem os maus espíritos com o seu campo, com o seu perispírito, com o seu campo fluídico, né? Que ele diz assim, ó, se um espírito quiser agir sobre uma pessoa, dela se aproxima, envolve-a com o seu perispírito, como num manto. Os fluidos se penetram, os dois pensamentos e as duas vontades se confundem. É esse o processo. Olha o cuidado que ele diz. Então, até mesmo se você, por exemplo, coitadinho dele, né? Nós temos que ter muito cuidado com esse negócio de coitadinho, porque aí você está como que, né, colocando um nível de pensamento de acordo com o que o outro, com a vibração que o outro tem. Então, fica mais fácil de você de absorver e ser absorvido. Então, Kardec vai mostrando, porque até os adversários dizem assim, então, qual o papel do espiritismo, né, nesse trato aí? E aí Kardec diz, né, que as obsessões e as possessões sempre existiram. Quando diz, antes de existir o espiritismo, já existiam. Que a gente lembra lá que Jesus começou tratando de obsessões, né? Que começa desde o estado primitivo do ser. Então, ele diz assim, desde que os espíritos existem em todos os tempos representaram o mesmo papel de se influenciar uns aos outros, né? Os obsedados e os possessos sempre existiram, antes de se cogitarem do espiritismo e de médium. Aí ele mostra que o espiritismo, com a mediunidade e os médiums, é que vieram revelar isso para a humanidade, mostrar quem são esses espíritos e como tratar desses espíritos para fazer esse é o papel do espiritismo no mundo. Por isso que o espiritismo é a mola que vai fazer com que o mundo progrida. É uma rica aula que Kardec dá, que ele vai passo a passo. Antes de falar da história do processo, ele está mostrando todo um mecanismo de envolvimento que existe nisso aí. Isso mesmo. Vamos seguir aí, eu não estou acompanhando. Helena, só uma colocaçãozinha, a gente às vezes não valoriza, né? Não para estudar, para pensar no que está estudando. Isso aí é importantíssimo, gente. Esse assunto, isso que a Amália trouxe, ele todos, é importantíssimo. Isso aí é o nosso dia a dia. E a gente pensa que, porque sabe alguma coisa que é mínimo ainda, diante da imensidão de conhecimento. Está livre disso, né? Relaxa, né? Não vigia, relaxa, acha que com a gente não vai pegar. Que isso, comigo não, eu trabalho. Eu não sou médium, então não tenho obsessor. Como é que o obsessor vai me pegar se eu nem sou médium? Aí fica difícil, né? Então, essa revelação da doutrina espírita, isso é uma ferramenta de cura, né? Para nós e para aquele que, de certa forma, tente nos cobrar pelo passado, pela conduta. Ele acaba, como o Zé Jorge falava, né, Amália, que ele contava, ele falava para o espírito, você quer ficar comigo? Fica, mas você vai comigo para o centro espírita. E carregava o espírito, até que o espírito, com o tempo, se transformou e agradeceu, se tornou um protetor dele, né, evitando que outros espíritos se aproximassem. Então, isso é um fato real, gente.
É importantíssimo. Dia a dia. Dia a dia. Tá aí. Isso mesmo. Vamos seguir aí, né, Sueli? Vamos ver até que ponto a gente vai, por causa da nossa hora, né? 7h30, ainda estão sendo 7h30. Tá. Ficou bem a hora, né? Então dá para a gente avançar bem. Temos o item 46, agora Kardec vai falar mais, vai entrar mais e aprofundar o tema obsessão, né? E esse tema obsessão é que é bem rico para o nosso conhecimento. Não que nos interesse, né, Su? Não que a gente esteja sujeito a isso, não que nos interesse, mas vamos estudar, né? Jesus. Né? Porque sabe lá, né? A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral. Então, isso aqui é um ponto que a gente ainda, né? Ainda temos muito, né? Então, qualquer um está realmente sujeito a essa obsessão. E aí Kardec nos traz assim, que o médium em si é bem, como qualquer outro, que todos somos médios, está bem sujeito a obsessão, e normalmente seria assim, uma obsessão simples que ele chama, né? Questão 237, se eu não me engano. Então, essa questão aí é interessante, porque a obsessão simples é uma sugestão, é o dia a dia, o que fala, o que você absorve, mas que você tem condição de perceber e de se corrigir pelo esforço, como diz ali o próprio homem de bem. Então, o tempo todo, a gente recebe essa situação, sim, e é o que a gente chama de obsessão simples, é uma influência, e que a gente sabe que os espíritos nos influenciam, e nos influenciam positiva ou negativamente, mas a gente pode escolher o caminho. Essa obsessão aqui é decorrente da nossa imprudência, da nossa negligência diante da nossa moralidade. E ela é perigosa, porque começa por aí. Ela é perigosa. Exato. Kardec e Dona Ivone falam que na obsessão simples também não é fácil de se sair, não. Kardec, nessa lição dos processos, ele mostra isso. E a Dona Ivone lá no complexo da obsessão. Exato. Né? O cuidado então, a gente que a gente tem que estar sempre em alerta, né, Amália? E eu acho que essa aqui é quer dizer, o que fica hoje mesmo no nosso estudo é esse. Não se envolva com o espírito leviano. Não se envolva, porque é muito perigoso. Exato. Isso, você me permite colocar? Eu sempre ensinei aos meus filhos, sempre falei para eles assim, o obsessor não vai chegar no seu pensamento e falar, bom dia, eu sou fulano, eu vou vir aqui porque eu estou querendo te obsidiar, dá licença. Não vai, ele vai devagarinho. Nossa, mas ela está chata hoje, né? Nossa, está chata mesmo, Deus me livre. Nossa, mas olha isso, que coisa feia. Nossa, aí a gente vai juntando. Quando vê, está difícil já. Que não é fácil, como a Amália colocou agora, não é fácil se liberar de uma... Porque são sugestões muito sutis, que ele sabe que a gente vai aceitar, vai acolher. Quando a gente começa a reagir... Não é? Ou então, assim, olha, você realmente é muito inteligente, é perspicaz, olha como você percebe tudo. E aí vai pegando na sua vaidade, né? Então, olha, como você tá atenta, você é esperta, e esse ponto aí que a gente vai ter que acordar justamente, que é o dia a dia mesmo, né? São eles não pululam no ambiente, então, se eles pululam no ambiente, eles podem sim nos influenciar. Então, os médios de moral imperfeita atraem espíritos maus. Isso tem que estar atentos, né? Então, essa moralidade é que a gente tem que fazer essa análise de você mesmo, como diz ali também no Homem de Bem, a proposta é essa, para que a gente se volte para o caminho, que é a da nossa consciência de Deus. Fale. Antes de você continuar, não podemos esquecer a questão 798. Ela é muito importante, a 798, a 799, e a 800. Influência do Espiritismo no Progresso. É um texto pequeno, ele vai até 802, mas de extrema importância. A 798, Kardec pergunta assim:
o espiritismo se tornará uma crença comum ou permanecerá sendo partilhada por algumas pessoas? Isso porque muita gente fala assim, as casas espíritas já deveriam ter hospitais para tratar, para fazer, deveria já ter universidade, porque isso aí não vai fazer com que o espiritismo progrida. Essa questão, ela acalenta a nossa alma e diz para a gente, calma, não é como o homem quer. Mas, entanto, ele responde, certamente ele, o espiritismo, se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza. E chegou o tempo em que deverá ocupar seu lugar entre os conhecimentos humanos. A gente pode falar, ainda não chegou esse tempo, não. Lá em 1857, os espíritos estavam dizendo que chegou o tempo, que é outra visão, é uma visão progressista, não é uma visão imediatista. E não é uma visão, por exemplo, como esse estudo de hoje, a gente está vendo que é muito importante esse estudo. Mas olha como nós estamos fazendo, nós estamos fazendo ele com base. Primeiro inicia em você. Primeiro inicia no pensamento que se cruzam, mas não se misturam. Os pensamentos que se cruzam. Iniciamos entendendo que o veículo do pensamento é o fluido cósmico universal. Iniciamos falando da vontade, do desejo, da força de vontade, do esclarecimento que cada um de nós temos que ter. Esse tema que a gente está vendo aqui, que está lá no capítulo 14, olha a importância dele para a gente entender uma mazela da humanidade que é a obsessão. Inclusive, eu escolho da mediunidade e é uma mazela da humanidade a obsessão. Tá? Então, segue isso. Eu só queria trazer essa parte do Livro dos Espíritos para a gente estar, sempre que possível, revisitando a influência do espiritismo no progresso. Então, os espíritos são taxativos, não é talvez quem sabe não, tá? Ele vai acontecer porque ele está em a natureza. Agora, a gente precisa ampliar o nosso pensamento. Vai acontecer como? É quando eu quero? Da forma que o progresso tecnológico avança? Não, não é dessa forma, não. É se misturando com todas as religiões, com todas as ciências, mas a gente quer assim, com rótulo, como a gente tem hoje em dia, mas não é dessa forma. Ele vai penetrando de tal forma que a natureza de cada espírito vai se transformando numa natureza melhor e os fluidos vão se transformando. Segue aí, por favor, Sueli. Se me permite, e essa ação malfazeja, ela é milenar, como Kardec coloca ali. Foi o espiritismo que veio colocar em descoberto os maus espíritos que os homens sempre chamaram de demônio, que ainda hoje continuam alimentando essa mentalidade. Né? Morreu, virou demônio. Ainda continua com essa história. O anjo, né? Ainda continua com isso. Pois é, então... Aí isenta todo mundo de fazer alguma coisa. Ele venceu o remédio porque, através da mediunidade, ele botou em descoberto quem são esses demônios, né? Isso. Segue isso, Felipe. Então, nessa questão 798, tem uma notinha do Kardec que é importante, que resume isso daí realmente que vocês estão tocando, né? Que fala assim, as ideias só se transformam com o tempo e nunca subitamente. Então, é um processo realmente que ele vem implantando esse projeto, que é o projeto divino. E a gente continua assim na questão 46 do capítulo 14. Para uma causa física, uma força física. Para uma causa moral, uma força moral. Contra a obsessão, o fortalecimento da alma. Então, é muito interessante a gente ver esse resumo, que é interessante. Uma causa física precisa de uma força física. A causa moral, que é a nossa dificuldade aqui, é uma questão moral mesmo, de aceitação desses espíritos por uma questão moral, precisa mesmo desse fortalecimento da alma. Então, por isso que essas ideias vêm pouco a pouco, né, do espiritismo, se entrando dentro da nossa consciência e transformando nossas atitudes
pelo fortalecimento da alma, é a proposta mesmo do Espiritismo. E ele segue aqui na nota do Kardec da 798, dizendo assim, elas se enfraquecem de essas ideias fixas e amorais. De geração em geração elas se enfraquecem, terminam por desaparecer pouco a pouco. Então é essa que é a questão mesmo, que aqui até Moisés levou 40 anos no deserto para mudar um pouquinho as ideias desse povo tão endurecido que sai lá como escravizado, e eles vão nascendo novos e renovando o pensamento. Mas é um processo, e aqui o Espiritismo tem pouco tempo ainda para continuar, então, o trabalho de fortalecimento da alma. Quando a obsessão degenera em subjugação e possessão, a ajuda de terceiros é importante para afastamento do obsessor. Nesse caso, a perda da vontade do livre-arbítrio. Então, é nesse ponto que a gente vai ver lá o manicômio. Eles estão subjugados, realmente, por sua própria incúria, e a gente sabe disso. Eles são os responsáveis, sim, mas eles precisam de um trabalho de afastamento do obsessor, eles precisam de renovar o fortalecimento da ideia, da alma, então, porque eles estão com perda da vontade do livre-arbítrio. Então, é um processo em que eles estão em subjugação, cederam também por conta da sua incúria, e aí eles vão passar por um caminho bem difícil e precisam, a reencarnação é um caminho ali para eles, esses espíritos que estão no manicômio, a reencarnação é um caminho para eles voltarem, então, ter uma outra oportunidade de entrar na carne e conhecer uma nova oportunidade. Para livrar a vítima do obsessor, é preciso que o espírito perverso renuncie à má tendência, se arrependa, tenha o desejo do bem por meio de instruções habilmente ministradas. E sempre habilmente, essa questão de habilmente precisa ter amor, né? E não é pela força, não é pela insistência. Quer dizer, acontece sim uma insistência, porque precisa repetir muitas essas palavras, esse projeto, que você veja que o Agenor Penalva ficou lá na instrução durante 38 anos para ele se arrepender, e há outros que ficam 700, 500 anos e ainda continuam nesse projeto de ódio, de vingança, ou tá tratando mal, e a gente vê muito isso na casa espírita, no trabalho de desobsessão. Esses espíritos são bem difíceis e duros no projeto de raiva, de ódio. Para ele se afastar dessa vibração, precisa de ser muito hábil para ele entender e querer e desejar se arrepender e renunciar à má tendência. É um projeto difícil que aqui o espiritismo tem um papel tão importante. Essa insistência do bem... Essa insistência do bem é para esclarecer, a insistência do mal é para dominar. É a diferença, né? Exato. Isso. Segue aí, Sueli, por favor. Quando o obsidiado está seduzido pelo obsessor, repele toda ajuda. É o caso da fascinação. Então, essa aqui, Kardec diz que a fascinação é a obsessão mais difícil de ser tratada, porque ele não acredita em outra coisa, ele não abre guarda para uma oportunidade de ser uma outra forma, ele acredita na situação. A gente já estudou lá, aconteceu na Casa Espírita, como foi feito esse projeto de fascinação na médium, que tinha toda a segurança, a facilidade, a certeza e a fé. Mas mesmo assim ela conseguiu ser fascinada lá na cura, né? Porque ela pegou pela vaidade dela. Então, quando eu fui falando, olha, você é curadora, você é maravilhosa, você vai realmente fazer cirurgias espirituais, ela ficou tão vaidosa na sua crença que a exaltação. Olha a exaltação. Exaltação. E aí o diretor da casa falando, não é assim, minha irmã, não é assim. Aí louvemos o diretor da casa, que teve grande inspiração,
porque estava bem amparado, e mesmo assim ela não acredita. É a mais grave forma de subjugação, realmente, porque ele não acredita e aí não cede a essa proposta aqui de se arrepender e de renunciar à má tendência. Então, o mais poderoso remédio ainda, a gente sabe, é a prece. A prece sempre nos auxilia a não entrar no processo e também a sair do processo se ele já estiver instalado. É sempre a prece, porque eleva seu pensamento, irradia bons espíritos à sua volta e certamente vai melhorar o seu campo mediúnico, o seu campo mental, e, consequentemente, a prece é esse sustentáculo da alma, né? O Sueli, você sabe que quando a gente está sempre trazendo aqui, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, a questão da necessidade da homogeneidade de estudo, principalmente na casa espírita, Leon Denis, quando traz lá naquele livro Espiritismo e as Forças Radiantes, olha o que ele fala. Isso aí é para uma casa espírita, isso aí é para dentro do lar, isso aí é na convivência nossa no dia a dia. Ele diz assim, ó, ele fala principalmente de sessões, né, mediúnicas, sessões em casa espírita. Ele diz assim, ó, nas sessões espíritas, onde não existe nem recolhimento, nem união de pensamentos ou união de forças, criam-se correntes diversas e frequentemente opostas que formam como uma tempestade de fluidos, na qual as entidades elevadas sentem um real desconforto e até um sofrimento que paralisa sua ação. Olha que coisa séria, essa questão de tempestade de fluidos. Isso aí, para o nosso dia a dia, quando a gente começa a ficar, qualquer coisa que nos tire do prumo, que a gente fica ansioso, nervoso, e a gente fica mesmo, mas só quando a gente sabe que, quando a gente se deixa levar pelo pensamento derrotista, de teimosia, de irritabilidade, esses todos, a gente emite corrente de fluidos contrária à harmonia. Então, esse aqui está no livro de Leon Denis, que vai estudar sobre irradiações fluídicas, né? Me lembrei disso agora. Segue isso, Amália, os itens que a Sueli está trazendo. Dá uma acelerada aí, por favor. Então, nessa questão, Docinho, exatamente essa grande luta que fica, quando o espírito, o obsessor, no caso da fascinação, né, e Kardec mostrou, o espírito ele vai envolvendo a pessoa que ele quer envolver com o seu perispírito. Então, é o manto, aquele manto. Então, aí vem a luta do benfeitor para modificar. Então, não basta. Por que precisa até de uma terceira pessoa para ajudar? Porque ali é uma força fluídica muito pesada, negativa, né? Que precisa do auxílio do obsidiado, mas o obsidiado está com a vontade enfraquecida, ele limitou o seu livre-arbítrio, tudo o espírito faz com essa intenção mesmo, né? Então, a ação dos bons se dificulta, né? Exatamente como Kardec coloca aí nesse capítulo que eu citei para vocês, é a grande luta, né, que tem, que ele diz assim, no mundo físico é a luta física, né? Que o mais forte vence o mais fraco, na luta física. No mundo espiritual, a força fluídica, porque para essa força fluídica negativa, somente uma força fluídica superior, né? Que é a força do amor, a força do fluido dos bons espíritos, para se sobrepor a essa força fluídica, né? Beleza, dá uma acelerada aí na obsessão, continuando aqui, ó, na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito.
a identidade do perispírito do obsessor com o perispírito do encarnado. Olha a dificuldade. Imantou, né? Abraçou, envolveu. O encarnado fica envolvido por uma tela fluídica e constrangido a agir contra a sua vontade. Então, há esse domínio. Então, Kardec mostra esse domínio a nível fluídico mesmo, perispiritual. Na possessão, o espírito atuante substitui o espírito do encarnado. Olha só, não é assim, não expulsou o encarnado, mas com a permissão do encarnado, que a gente sabe que só acontece porque o encarnado deixou se envolver, né? Toma-lhe o corpo para domicílio. O espírito dono do corpo aí permanece, que ele não sai do corpo. O espírito encarnado só abandona o corpo por ocasião da morte. Um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar do encarnado. A união molecular entre o perispírito e o corpo só pode se dar no momento da concepção. Né? Então, por isso que nenhum espírito vai expulsar o espírito do encarnado para ficar com o corpo dele. Isso não existe. Por isso que, nesse primeiro momento, Kardec até diz que não há possessão. Mas depois ele vai entender que essa chamada possessão, subjugação, né, que ele até admitiu, que é esse total envolvimento que o espírito desencarnado faz junto ao encarnado, né? E como é que eles chamam, né? Passam a vivenciar o mesmo corpo ali naquele momento do domínio, né? Um espírito desencarnado, a posse do corpo do encarnado é momentânea, né? Ali, momentânea. O espírito se serve dele como se fosse seu. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com os seus braços. Então, é como, né, ele está dizendo ali que todo mundo pensa que é o encarnado, né? Na mediunidade falante, o encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. Na possessão, é o desencarnado que fala e obra. A linguagem, a voz, os gestos, a expressão fisionômica são as do desencarnado quando em vida. Você vê, há todo um total domínio. E que somente com a ajuda de bons fluidos, de bons espíritos, né? Aí entra a casa espírita, o passe, o tratamento espiritual. A convivência em ambiente com outro tipo de fluido. Isso aí, para poder ajudar esse desencarnado, porque depende do desencarnado acordar para, entre aspas, tá? Vou usar entre aspas, expulsar o desencarnado do domínio. Rosângela, segue aí no 48, por favor. Quem é? A Sueli? Rosângela. A Rosângela. Então, quando o espírito possessor está aqui, não é isso? 48, na obsessão. Ah, tá. Há sempre um espírito malfeitor, porque ele ainda está enganado. Na possessão... Obrigar você a fazer alguma coisa não é benfeitor, é malfeitor. Com certeza. Já na possessão, pode tratar-se de um espírito bom que queira falar. Para causar maior impressão aos ouvintes, toma o corpo do encarnado. O encarnado empresta seu corpo voluntariamente. A gente tinha a história que o próprio Zé Jorge contava, rapidamente, de um rapaz que ele foi chamado a atender, que estava no alto de um prédio, dizendo que ia se jogar, e mandava chamar ele. Aí ele foi lá. Quando ele foi lá, ele era conhecido da família. O espírito falou assim para o rapaz: eu não sou obsessor, não sou malfeitor, não. É porque ele tem um compromisso com a mediunidade enorme comigo. E se ele não quiser e ele não quer, ele vai atrapalhar ele e a mim. Por isso que eu chamei o senhor aqui. Ajuda ele, vê se ele... Era esse item aí é muito sensível. É necessário a gente só dar uma palavrinha. Quando ele fala que é igual, porque é o mesmo mecanismo que um malfeitor pode, numa necessidade, um benfeitor pode também vai usar, com certeza. Altivo e doutor Erma, né? Doutor Erma pelo altivo.
que é a incorporação plena, né? Que Leon Denis estuda lá no capítulo 19 do Invisível. Quando ele estuda a incorporação plena, ele faz um paralelo com essa possessão, que ele diz, o mecanismo é o mesmo. Dependendo do espírito, ele vai agir de forma, mas ele usa o mesmo mecanismo. Seja para um bem, uma necessidade de tomar aquele espírito. Para aí tem história, não vou trazer aqui situações, porque não dá tempo. Segue aí, Rosângela, por favor. Nesse processo, não há incômodo ou perturbação ao encarnado. O espírito encarnado se acha em estado de emancipação. É diferente. Quando o espírito possessor é mau, arrebata o corpo do encarnado. Aí é um incômodo. Para lhe resistir, é necessário bastante força moral por parte do encarnado, que é difícil porque a pessoa está numa situação dessa, aí o obsessor vai agir com maldade. Tortura, martiriza, blasfema, injúria, e maltrata, machuca, faz muitos casos de loucura. No chão, né? Joga no chão. Muitos casos de loucura e outras doenças são devidos a esse tipo de possessão. O espiritismo indica o remédio, tratar o malfeitor por meio da inteligência. Então, o espiritismo ensina a tratar o espírito, né? O que se apossou daquele corpo que é de uso de outro espírito. Então, só a doutrina, gente, para dar o entendimento como a gente tem realmente só a doutrina, né? E assim, os espíritos podem fazer aquilo porque tem espírito com muito conhecimento de fluido que usa para o mal. Então, vai usar do mesmo jeito que o bem, já que o mecanismo é o mesmo, né? Segue aí, Sueli. Avança aí. Agora estamos a 5 minutos, tá? Tá. Lê para a gente esse 48, a gente termina nesse 49, desculpa. 9, né? A obsessão e a possessão podem ser individuais ou epidêmicas. Essa aqui, epidêmicas, foi o que está lá na Revista Espírita de 1862, que o Kardec vem falando sobre um grupo grande que sofre essa possessão, os chamados possessos de Morzine, que é bem interessante, que é um grupo que enlouquece junto. É o que a gente está estudando aí na Revista Espírita de 1862. Exatamente. De 1862. Uma revoada de maus espíritos pode se lançar sobre uma localidade com uma tropa de inimigos. É essa que a gente está lá. Olha lá, Revista Espírita de dezembro de 1862 vai dizer esse processo que aconteceu na aldeia de Morzine, em Saboia. Bem interessante esse artigo de Kardec, que vale a pena a gente estudar. Grande, um artigo grande, bom. Bom, muito interessante, que ele vai começando lá desde perispírito e aí vai entrar no processo de obsessão. Quando ele vai, só um instante, quando ele quer Revista Espírita, de 62, quando ele vai montar esse texto aqui na Gênese, ele utiliza esse artigo que já foi falado, você vê que ele coloca em relação a isso aí. É uma coisa. A Revista Espírita. Eu estou encantada com esse capítulo da Revista Espírita. Segue, Sueli. E, finalmente, a gente coloca aqui o item do 237, que diz: a obsessão, segundo Kardec, é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, nunca praticada senão por espíritos inferiores que procuram dominar. Aqui é a questão 237, chamada obsessão simples, mas temos a obsessão, os tipos, né, de obsessão: a simples, a fascinação, que ele já disse que é a mais séria e mais difícil de ser tratada, e a subjugação, que é essa chamada possessão, aquela que é mais de total, né? mais complexa, porque ela está na totalidade, mas pode ser a incorporação, no caso, que aí ela será positiva, incorporação de espíritos bons. Então, a gente encerra aqui nosso... Antes de encerrar, aqui a gente fez esse tema segundo Kardec. Depois, a partir da quarta-feira, a gente vai ver o que André Luiz traz, que também enriquece muito, e a gente é muito rico
nas obras de André Luiz, vale a pena a gente também estar vendo um pupurri de passagem de André Luiz falando também sobre esse tema. Aí a gente deixa para a semana que vem. Vamos ficar bastante enriquecidos de estudar fluido. Poxa, esse material nosso está muito bom. Obsessão, possessão, precisamos muito de aprender isso, né? Vamos lá, então, fazer a nossa prece final para a gente fechar aqui o nosso estudo. Quer falar alguma coisa, Tavares? Bom dia, minha amiga. Sim, primeiro, estou fascinado pelo estudo. Tá. Tem fascinação. Tá piradão, né? Mas aqui só não pode ser exaltado, só não pode ser exaltado. Mas tem um amigo nosso aqui que disse que o planeta Terra ainda está fascinado, ainda pensa que somos o centro do universo, tanto material como espiritualmente. Ainda não nos livramos dessa fascinação, infelizmente. Mas aí a Ilza está aqui com a gente, a Patrícia, a Ana, a Denise, né? A fé e a esperança, não podemos perder a fé e a esperança. A Leni e a Denise estão aí também com a gente. Eu queria falar um pouquinho daqui da amiga Ilza, que ela está lançando esse livro aqui, me permita fazer aí dentro do programa de vocês, essa divulgação. Um livro Nosso Lar em Poesias. Ah, que legal. Não só o livro Nosso Lar, mas é uma poeta maravilhosa, uma poetisa maravilhosa, e aí faz poemas fantásticos, né? Sobre muitas e muitas personalidades espíritas, né? Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Alto de Souza, Ivone do Amaral Pereira. E quem quiser comprar o livro da Ilza é na editora Criação Editora, né? Eu tenho um telefone aí lá do nosso irmão, querido amigo Shirley, que é do projeto da TV e da Rádio Espírita, da Divulgação Espírita, da nossa querida Benedita Fernandes. Então, é uma dica de livro aí que nós trazemos para vocês. Muito legal, hein? Bom dia. Tá bom? Muito obrigado. Tavares, faz a prece para a gente. Nunca vi você fazendo a prece. Por favor, deixa eu só ver que a Ilza está agradecendo, a Patrícia também. Uhum. Então, vamos pedir ao plano espiritual que nos proteja, levando para cada um de nós a possibilidade do entendimento profundo a respeito daquilo que Jesus trouxe para nós e que o Espiritismo arrematou de forma tão brilhante, abrindo horizontes para a nossa vida espiritual e material. Se conosco e permite, Senhor, que possamos, durante o dia de hoje, sermos cartas vivas do Teu Evangelho no transcurso de cada ato da nossa existência nesse dia fantástico e maravilhoso. E que no final da noite possamos fazer como fazia Santo Agostinho. O que é que eu fiz de errado, que eu não poderei repetir amanhã, e o que é que eu fiz de bom, que eu terei que repetir sempre. Que assim seja, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.